Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Saudações fraternas ao GPEC, esse grupo espírita, perseverança e caridade, essa casa tão querida que nos acolhe, nos abraça constantemente. Agradecemos ao convite fraterno, oportuno das amigas Michele, Iramar, para mais uma tarefa doutrinária, para mais uma tarefa acerca dos ensinamentos doutrinários trazidos pelos benfeitores espirituais, pelos bons amigos, ao tempo em que desejamos também as melhores vibrações para todas as amigas e amigos que aqui se encontram, nos assistindo, nos ouvindo, as melhores vibrações para esta instituição, assim como para todos aqueles que desejam também ouvir mensagens acerca do Evangelho, ouvir as lições do Cristo, ouvir a mensagem do amor imortal que nosso amado Mestre nos trouxe. Que Jesus nos abençoe a todos. Mas antes de iniciar, vamos fazer a prece de abertura. Fechemos os nossos olhos, elevando o pensamento ao alto, em agradecimento a Deus, aos bons amigos que nos cercam, aos benfeitores desta casa iluminada, que leva esperança e consolações a tantos corações. Que Jesus, nosso Mestre de todas as horas, possa nos auxiliar, inspirando, intuindo, para transmitir esta mensagem acerca do tema escolhido. Que nós possamos alcançar as consciências em preocupação, ansiedade, em desespero, os corações amedrontados, desconfiados, e assim, neste acolhimento sublime que somente Deus nos permite através da sua força moral, agradecemos ao Pai pelo dia de hoje e que iniciemos o nosso trabalho a mais absoluta paz e harmonia, que assim seja. Bom, hoje a tarefa proposta pela casa é no sentido de abordar o tema A Hora Vazia, inspirada no texto de mesmo título também, cuja autoria é do espírito Joana de Ângeles, em auxílio, em parceria com o médium Divaldo Pereira Franco, através da sua psicografia iluminada, conforme se vê no capítulo 8 da obra Episódios Diários. Naturalmente que se trata de um assunto necessário, um assunto importante para a vida humana, tendo em vista que os momentos de trabalho e descanso durante a existência física são indispensáveis e eventualmente nós alternamos entre eles. Vez por outra estamos no labor, nas atividades, ou então estamos também no repouso necessário para retomar as forças para dar continuidade às nossas ações do dia a dia, rotineiras, comuns a qualquer criatura. Por isso vamos trazer aqui algumas reflexões acerca dos seus diversos aspectos relacionados a esse tema geral. E também a sua relação com o espírito. Por que tudo isso? Por que é necessário tanto um quanto o outro? Por que estamos hoje fazendo o que nós fazemos? Ou porque muitas pessoas deixam também de realizar obras necessárias para o seu próprio adiantamento? Bom, na atualidade,
nós vemos que é possível desfrutar de muitas facilidades. Os meios de comunicação nos permitem saber o que acontece no mundo em tempo real. Então, é possível hoje ligar um computador, ligar um celular, acessar a internet, abrir redes sociais, enfim, fazer qualquer tipo de consulta sobre qualquer tipo de assunto. Então, graças a esses recursos tecnológicos que nós estamos tendo acesso de algumas décadas para cá, é possível visitar museus, assistir espetáculos, filmes, apenas acionando algumas teclas de um aparelho de última geração. Então, podemos acessar até os jornais, as revistas, online, enfim, todas elas em formato digital, todas elas num formato acessível através dessa nova linguagem que não só os mais velhos, os adultos, mas as crianças, enfim, todos os espíritos reencarnantes hoje têm sim condições. Existem aqueles que ainda não quiseram se debruçar ou se adaptar, mas justamente por conta das suas escolhas. Então, não precisamos necessariamente nos deslocar até determinados lugares, seja para adquirir patrimônios, bens, enfim, para realizar transações bancárias, financeiras, enfim, qualquer tipo de negócio. Então, os aplicativos estão realmente à nossa disposição para pedir o que nós quisermos, o que nós precisarmos, quando assim desejarmos. Então vemos aí realmente que existem muitas facilidades. Sejam flores, presentes que a gente queira comprar, medicamentos. Então temos realmente uma infinidade de opções, até comida, enfim, tudo pode ser entregue a domicílio, sem precisar ir andando, sem precisar pegar um veículo, uma condução, um carro, um transporte público, seja o que for. Então são essas facilidades que, sem dúvida alguma, trouxe à humanidade uma série de comodidades, né, que o avanço tecnológico, o progresso científico, intelectual, e isso gerou e gera até hoje muito conforto. Tanto conforto até que muitas pessoas desistem até de fazerem coisas triviais. E assim vão também criando problemas para si mesmas. Problemas de saúde, problemas emocionais e uma série de outras questões ligadas, claro, diretamente ao espírito. Porque isso vem da alma. A vontade ou não de realizar algo, o desejo ou não de fazer alguma coisa. Então, necessitamos ter cuidado para que essas comodidades também não se convertam em preguiça, em ociosidade, em desalento até. Muitas pessoas até descambam para a depressão, para processos emocionais extremamente difíceis, exatamente porque vão deixando de se movimentar, de se articular. E eu não falo apenas do ponto de vista físico, do ponto de vista corporal, mas principalmente do ponto de vista mental, do pensamento. Até para pensar cansa, dá trabalho. Então, essa acomodação ociosa acaba violentando o próprio homem na sua intimidade, do ponto de vista moral e espiritual. E acaba desarticulando também as suas conexões com o próprio Criador, com a espiritualidade, consigo mesmo. Além, claro, dos problemas físicos, como eu já falei. Então, todos nós estamos destinados ao movimento, a essa dinâmica constante que a própria vida nos impõe,
que a própria circunstância da nossa reencarnação nos exige. Nosso destino é o progresso constante, é avançar, é seguir para frente, para o alto. Então, quando abdicamos dessa propriedade, desse atributo da alma, estamos nos atrasando, ou paralisando, sim, estagnando, mantendo a nossa essência espiritual em completo desacordo com as leis divinas. E isso não é bom. Definitivamente isso não faz bem para a nossa saúde biopsico-sócio-espiritual. Então, existe esse complexo, esse todo, que está interconectado e que precisamos sempre dar manutenção. Aqui me vem a comparação, é como se fosse um carro, um veículo, um imóvel, enfim, um terreno, qualquer coisa que você possua e que necessite, claro, de manutenção, de cuidados constantes, periódicos. E isso se faz também com o corpo, com a mente, com a alma, com o espírito. Aqueles que renegam essas possibilidades poderão sofrer, como de fato sofrem, graves consequências. Então, é importante aproveitar sim as facilidades da vida que são oferecidas pelo mundo material, pelo mundo orgânico, biológico, é verdade. Mas importante também é que saibamos empregar muito bem o nosso tempo diante da tecnologia que nos economiza até. Mas, por outro lado, gasta também o nosso tempo, o tempo de vida, o tempo reencarnatório. A exemplo aqui me veio também as redes sociais, onde muitas pessoas gastam um tempo enorme, ou seja, são roubadas dessas pessoas por conta das responsabilidades, da culpa delas mesmas. Ou seja, deixamos de realizar tarefas úteis, importantes, porque estamos preocupados com as redes sociais, com o que se passa no mundo virtual, ou até mesmo em relação a determinada celebridade ou personagem, enfim, uma série de trivialidades que não trazem qualquer benefício para o espírito. Essa é a cultura do vazio existencial, conectada ao mundo virtual. Não que isso não tenha existido ou já existiu, mas não da forma como hoje existe. Eventualmente, o homem, ao longo da sua existência, do desenvolvimento humano, vivenciou também momentos de ócio, de preguiça. É aquele momento de não fazer nada. Mas hoje, isso se torna, entre aspas, ocupado por uma necessidade criada virtualmente e que acaba contaminando e adoecendo as criaturas. Então vemos hoje realmente, inclusive, doenças já ligadas a esse aspecto que a medicina, a ciência já vem revelando. O excesso de telas e tudo mais. As crianças já estão envolvidas, já nascem plugadas, conectadas a esse mundo. Então é necessário ter esse cuidado. Então, lembremos aqui do que nos diz o Evangelho. Muito será exigido daquele que mais tem. Então, se nós já temos o discernimento, a capacidade de entender que existem malefícios e existem benefícios, temos que usar do bom senso, do equilíbrio e auxiliar aqueles também que estão sob a nossa responsabilidade, sob o nosso cuidado, para evitar um mal maior mais adiante. Então, todos esses benefícios que
são permitidos pela divindade, porque é Deus que permite, sim. Se essa tecnologia continua sendo desenvolvida, está cada vez melhor, é porque existe permissão do alto. Mas a questão é saber como utilizar tudo isso. Então, todos esses benefícios servem como meio também de adiantamento, para que possamos alcançar o progresso. E isso consiste também na melhoria da alma, na melhoria do espírito. Esta hora vazia está sendo ocupada por algo produtivo. Então, não vamos nos permitir dominar pela acomodação, pelo marasmo, pelo desleixo, negligenciando a nossa própria existência, o nosso eu. Então, não vamos deixar de buscar desenvolver, por exemplo, valores que são importantíssimos, duradouros para a alma, para o espírito. São virtudes que nós aqui precisamos desenvolver. É importante esses relacionamentos de toda ordem, fraternos, amorosos, afetivos, enfim, profissionais no mundo virtual, sim. Mas vamos precisar também desse contato humano. Necessitamos dessa aproximação, dessa proximidade uns com os outros. E assim vamos conseguir também colocar em prática aquilo que o Pai deseja para cada um de nós. Porque é muito simples, muito fácil. Dar um like, curtir imagens, fotos. Mas você expressar isso para o outro é muito mais importante e valioso. Relevante para a sua existência, para a existência alheia. Mas também, se não for possível dizer algo positivo, algo de bom, silenciemos. Ao invés de também utilizar esses meios virtuais para humilhar, criticar, desmerecer, desvalorizar as pessoas. E isso também causa o adoecimento da alma, tanto daquele que faz, quanto daquele que recebe esse tipo de crítica, de atitude, de ação. Então precisamos cultivar a dignidade, o respeito, a bondade, a generosidade, enfim, o amor ao próximo. Isso resume, de fato, o conhecimento que o mestre nos traz a respeito da produtividade, da lei do trabalho. Então, a partir desse viés, desse ponto de vista, nós vamos entender que nós podemos sim fazer muito, especialmente por aqueles que estão mais vulneráveis, mais frágeis diante dessas intervenções humanas, diante das paixões terrenas que nós aqui acompanhamos. Vamos procurar identificar e incentivar, melhor dizendo, incentivar a leitura, o estudo, procurar ensinar a importância de um livro. Hoje em dia, as informações estão pulverizadas em meio ao mundo virtual, muitas delas sem qualquer embasamento ou fundamentação. E isso cria também um excesso, um absurdo de muitas ideias, muitas informações, mas pouca base, pouco conhecimento. Porque o conhecimento ele se adquire com o estudo aprofundado, com as experiências. Então temos realmente essas disparidades. Então vamos ter, sim, ainda muito que aprender para fazer com que esses momentos da nossa vida sejam preenchidos da melhor forma possível. Para construir também, inclusive, uma sociedade melhor. O mundo que nós esperamos, o mundo que nós desejamos, o mundo de regeneração que os Espíritos já anunciaram. Mas é necessário que cada um passe a contribuir, dando a sua força de trabalho, dando o seu melhor, utilizando o tesouro das horas, o tesouro do tempo, que é o maior tesouro que nós recebemos de Deus. Embora sejamos espíritos imortais, tenhamos ainda a eternidade pela frente, mas fazer bom uso desse tempo evolutivo é fundamental
para que possamos também galgar novos desafios, buscar novas oportunidades. E isso é fantástico, porque Deus nos oferece condições para realizar tudo que precisamos. Tudo que precisamos. Embora muitas pessoas ainda achem que não tem tempo suficiente, sempre estão se queixando que o dia é curto demais, que tem muita coisa para ser feita. Então, é importante rever a sua agenda, rever a sua programação, para que você tenha condições sim de realizar o que é mais importante. Lembremos das prioridades, porque muitas pessoas dizem não ter tempo, mas talvez não tenha as prioridades devidas ou compartimentadas e organizadas da melhor maneira possível, para que seu tempo tenha realmente uma produtividade muito maior. Então, temos condições sim de fazer o melhor sempre e exercitar a alma, disciplinando também as nossas emoções, educando as nossas emoções, treinando a paciência. É importantíssimo para saber utilizar melhor o nosso tempo, para que nosso perfil espiritual também seja renovado, se transforme e seja condizente também com os nossos desejos superiores. Porque não basta simplesmente ler o Evangelho, estudar ou escutar um texto como esse de Joana, de Ângeles, e achar que nós vamos resolver as nossas querelas num piscar de olhos. De fato, isso não acontece. Exige de cada um o esforço, o sacrifício, a boa vontade. É por essa razão que nós estamos aqui, de fato, buscando exemplificar o significado dessa hora vazia, as suas consequências e como podemos tratá-la de tal maneira que esse ócio ainda assim seja benéfico, seja produtivo, porque o espírito precisa também descansar. Então, fazer essa luz em nossa intimidade e nos afastar das trevas, nos afastar das sombras, da acomodação, é fundamental, especialmente quando essas situações, esses momentos nos assaltam, nos incomodam, em razão dos diversos problemas que nós enfrentamos. Tem aquelas pessoas que se recolhem e desistem de reagir. Não falo reagir no sentido de dar o troco, de fazer mal, mas de se movimentar, de entrar nessa dinâmica da vida que sempre deseja o nosso melhor. Porque a providência divina, a vida é literalmente a providência divina, que sempre está a nosso favor, que sempre está fazendo o melhor para cada um de nós, embora às vezes a gente não consiga entender. Então, vemos que há possibilidade sim. E mesmo que o nosso corpo às vezes esteja em repouso, o nosso pensamento não para nunca. Nosso pensamento não é estagnado, não fica ocioso. Às vezes o corpo está ali paralisado, sem vontade, por conta da alma que ali está adormecida, entorpecida, mas a mente continua processando. Por mais que esses processos às vezes sejam inconscientes também, especialmente para aqueles que já estão num estado de desespero, de desequilíbrio muito grande, mas a mente está ali, em movimento. E isso é importante, porque nós não devemos nos entregar a nada que nos faça perecer, perder a nossa vontade de viver, perder a essência divina que existe em cada um de nós. Então não devemos parar de aprender, deixar que o tempo transcorra
diante dos olhos sem fazer absolutamente nada. Nós continuamos sempre em evolução. Até mesmo aqueles que estão paralisados estão aprendendo alguma coisa. E nunca é tarde para aprender algo novo. Nunca é tarde para acrescentar algo ao seu conhecimento, à sua vida, à sua personalidade, ao seu caráter. Então, dessa forma, manter o cérebro e as mãos sempre ocupadas são atitudes positivas, como vamos dizer os espíritos, para que os anos não sejam consumidos sem qualquer atividade, sem qualquer crescimento, sem qualquer movimentação. Isso nos faz perder chances inestimáveis no processo da vida. Então é por tudo isso que Joana de Ângeles recomenda não deixar a hora vazia, sem uma direção, sem uma supervisão, sem um controle, o autocontrole que é feito por cada criatura. Porque a mente é incansável, uma incansável oficina que está sempre atuando e trabalhando. E tomar consciência disso nos torna seres muito mais capazes de conduzir a própria existência por caminhos mais positivos, por caminhos mais benéficos, mais felizes até, por assim dizer. Então, é importante olhar internamente, olhar para si mesmo, buscar as respostas para as situações ou problemas que ainda talvez não tenham sido resolvidos, mas que são necessários para impedir que influências externas acabem por desmoronar a sua construção íntima, a sua edificação divina. Exatamente. Cada ser constrói e se reconstrói a si mesmo. A espiritualidade nos apresenta essas possibilidades. E seja o que for que chegue à sua vida, sejam pensamentos bons e nobres, como pensamentos duvidosos, ou pensamentos ruins, incoerentes, todos eles servem para envolver a criatura nas mais diversas vibrações. Mas cabe a cada um escolher aquilo que mais lhe convém. Já diria o apóstolo Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Assim são os espíritos, que por vezes se alinham, se filiam a energias, entidades, pensamentos, atividades extremamente prejudiciais a si mesmo. E quando despertam, quando acordam, eu não diria já é tarde, mas eu diria que muito tempo já se passou. Muitos prejuízos já foram causados. Mas, para Deus, nunca nada é impossível. Cada criatura poderá, sim, rever a sua própria caminhada, em busca de novos horizontes, de novos caminhos, de realizar uma nova jornada. Isso é possível através da conversão dessa mente ociosa numa mente que trabalha cuidadosamente, que cada pensamento está ali ao dispor do ser para o seu engrandecimento, a sua evolução. Então, cada um vai construindo a sua própria teia, por assim dizer, as suas próprias estradas, vai pavimentando os seus caminhos da melhor forma possível, na condição evolutiva que se encontra. E isso aumenta as possibilidades quando o ser se filia, por exemplo, ao bem divino, àquilo que traga positividade e vibrações
sensíveis à sua alma sutil, ao invés da busca de energias grosseiras, de pensamentos tenebrosos, negativos, pessimistas, como nós vemos que existe muito hoje na humanidade. Não é à toa que o planeta se encontra sob vibrações extremamente densas e pesadas. E quando isso acontece com os pensamentos, infelizmente a criatura morre, mesmo sem desencarnar. Ainda está no corpo, mas completamente entorpecida, hipnotizada sob essas sensações. As sensações do corpo, as sensações da matéria, as vibrações mais contundentes que acabam por aprisioná-la em meio a tudo aquilo que lhe faz mal. Então, todo cuidado é pouco. Mas quando os pensamentos se filiam ao que é bom, ao que é bem, ao que é belo, o bem reveste todo o organismo. Inclusive produz saúde, produz bem-estar. Essa energia amorosa, essa energia de paz, de felicidade, se estende por toda a organização biológica. E também ela é transmitida para outros seres, outras criaturas, quando se fala sobre assuntos que elevam o pensamento, que elevam o coração. Então, é possível formar um ambiente de paz e de felicidade, de serenidade, de entusiasmo. Por isso se diz que é a energia, a vibração, a sintonia que rege o universo. Somos atraídos e atraímos aquilo que vibramos. É da lei de Deus. A ciência, inclusive, corrobora com esse pensamento. Então vemos aí que é importantíssimo cuidar da sua casa mental, dessa fonte inesgotável, desse dínamo divino do qual cada criatura pode usufruir. E essa atmosfera psíquica, quando bem cuidada, se estende, se espalha e se transforma também em palavras de coragem, de fé. Vejam o quanto a fé, vai nos dizer o mestre, remove montanhas. É capaz de transferir, de transmitir, de remover obstáculos que às vezes estão ali à nossa frente. Não digo não só durante essa própria existência, mas durante séculos, obstáculos que foram criados pelo próprio ser, em razão dos condicionamentos comportamentais, de pensamentos repetitivos, que são extremamente danosos à saúde do espírito. Então, é importante sim cuidar dessa casa mental. Então, quando o ser tem pensamentos, por outro lado, sombrios, ruins, maldosos, e aí vemos essa vibração, começamos a perceber a própria energia que a criatura carrega. Quando alguém chega no ambiente e alguém se sente mal, passa a sentir dor de cabeça, ou falta de ar, ou algo nesse sentido. É exatamente por conta dessas vibrações, dessas energias que estão sendo exaladas pelo ser e pelas suas companhias. Então, ocupar horas da vida, as horas que deveriam ser de trabalho, na iluminação do espírito, com algo pernicioso, é extremamente prejudicial, extremamente danoso para a alma. E isso acaba por enfraquecer o espírito, por torná-lo vulnerável, frágil e também suscetível aos ataques, às vibrações, às energias. Então a humanidade ainda não se convenceu disso.
não despertou sobre essa necessidade. Mas sigamos com esse ideal que essa benfeitora nos traz. É preciso, sem dúvida, realmente cuidar e manter sempre a oficina mental em condições de trabalho, de movimento, fazendo com que os nossos pensamentos sejam os melhores possíveis. E aqui cabe-nos citar um exemplo que Allan Kardec nos traz no livro Céu e Inferno. Está na segunda parte, onde existem os testemunhos dos espíritos que desencarnaram e que retornaram ao orbe terrestre através das reuniões mediúnicas que foram realizadas, dando comunicações a respeito desse procedimento, das suas experiências, do que cada um deles passaram. E no capítulo 7, dos espíritos endurecidos, existe a história de Ângela. Então, nesta obra, esse caso apresentado no livro Céu e Inferno demonstra que esse espírito chamado Ângela e que se apresentou espontaneamente naquela reunião mediúnica, se classificou como um espírito em nulidade na Terra. Observe essa expressão, um espírito em nulidade na Terra. Ela vem dizer que estava procurando a paz e que tinha medo do desconhecido. Ela estava procurando a paz e tinha medo do desconhecido. Então, ela é questionada como não tem paz no mundo espiritual. Porque imaginamos que ao desencarnar, depois de tantas lutas, batalhas, de tanto desespero, de tantos conflitos e crises aqui nesse orbe, vamos encontrar a tão merecida paz, o descanso, o sono dos justos, como nós ouvimos falar por aí. Mas ela responde que não sabe o que é isso, porque, em sua opinião, na opinião dela, o sofrimento era só relacionado a dores físicas, só relacionado àquele mal-estar do corpo. E que ela, ao chegar no mundo espiritual, ou seja, já sem o corpo físico, ela sente esse mal-estar, ela sente essas dores, ela sente essa angústia. Esse espírito não tinha nem ideia do que era o crescimento espiritual, moral, não fazia a mínima noção do que realmente ela foi, para que realmente ela foi criada, qual é o seu destino, qual é a sua destinação. Qualquer semelhança é mera coincidência com muitos seres aqui neste orbe físico que sequer têm a noção e a consciência do que estão fazendo. Realizam atividades de forma mecânica, robótica, sem qualquer raciocínio, literalmente agindo por instinto. Mas nós já ultrapassamos essa fase do instinto. Já estamos na fase da intelectualidade, dos sentimentos, do desenvolvimento dos sentimentos, porque somos seres racionais. Mas essa alma não tinha a mínima ideia, não fazia noção. E quando ela é perguntada, quando ela é questionada, se ela gostaria de sair daquela inércia, daquela paralisia, o que fazia quando encarnada, ou seja, quando ela estava no plano físico, ela mantinha aquela conduta. Quando ela desencarnou, ela continuou mantendo aquela conduta de inércia. Ela simplesmente responde que não queria fazer nada. Então vejam que nós não mudamos simplesmente porque há uma alteração da condição do espírito, de encarnado para desencarnado. Cada um continua sendo quem sempre foi, fazendo o que sempre fez, pensando da mesma maneira que sempre pensou. Ela foi casada, ela teve filhos, essa criatura, mas ela se sentia entediada, ela se sentia sem vontade de fazer nada, porque a empregada dela fazia.
ela tinha serviçais, ela tinha pessoas que auxiliavam e faziam tudo por ela. Ela achava que teve uma vida boa, que teve uma vida razoavelmente confortável quando ela ainda não tinha casado, quando ela era solteira, porque ela se entregava aos prazeres do mundo. Porque a semelhança é mera coincidência. Aqui na Terra, nós sabemos que os prazeres existem. Não existe proibição contra nada disso. O Cristo não proibiu ninguém a nada. O Espiritismo não proíbe ninguém de nada. Mas que cada um examine a sua própria consciência e saiba escolher o que faz nas suas horas vazias, sob pena também de responder gravemente por suas escolhas. E depois não teremos mais condições de se arrepender e dizer, eu queria ter feito dessa forma. Então, é possível fazer diferente a partir dali? Sim. Mas o que está feito, está feito. Então, todo cuidado é pouco com o que se pensa, com o que se sente, com o que se faz. Então, esse espírito encontrava um grande vazio existencial. Muitas criaturas estão nessa condição. E se entregam à ansiedade, à depressão, a tantos transtornos emocionais, psíquicos, levando a usar psicotrópicos, medicações, que por vezes também têm a sua necessidade, mas por outras são, infelizmente, mal utilizadas por muitas criaturas, se tornando dependentes, se tornando pessoas mais inertes até do que antes. Então, a atenção com a saúde mental se faz necessária. Então, essa criatura, Ângela, ela se sentia nesse vazio existencial porque ela não construiu nada. Ela não levava consigo nenhum tipo de obra, nenhum tipo de edificação íntima, como vai nos dizer o Cristo. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Não temos aqui que construir pirâmides, castelos, edifícios materiais, com bloco, cimento, mas sim construir, tijolo a tijolo, a nossa edificação espiritual. As outras construções são consequências naturais dessa edificação íntima, do progresso, da melhoria, do bem-estar comum, individual e comum, coletivo. Então, a conclusão que Kardec chega é que os problemas desse espírito, os problemas que esta alma carregava, eram justamente em razão da sua inércia, da sua paralisia, da falta de vontade para fazer algo, qualquer coisa que fosse. Porque muitos até imaginam que para construir esse reino de Deus é necessário enfrentar céus e terras. Não, meus irmãos, os Espíritos vão nos dizer que basta muitas vezes enfrentar o próprio orgulho, a própria vaidade, o próprio egoísmo, que são barreiras e obstáculos íntimos, internos. Então, cada criatura aqui tem amplas possibilidades de fazer muito mais e melhor por si mesmo e pelo outro. Então, no caso de Ângela, ela responde que de fato, talvez seja porque eu não fiz muita coisa, ou aliás, eu não fiz nada no plano físico, mas ela não sabia como sair desse ciclo vicioso. Ela é convidada, inclusive até por Kardec, ela é convidada para que ela possa agir juntamente com os espíritos que ali se encontravam, para levar um consolo, uma palavra amiga àqueles que mais necessitam, aos demais espíritos que estejam em sofrimento, assim como muitos de nós também. Muitos seres recebem convites divinos constantemente e deixam passar diante de seus olhos sem qualquer atitude. Exatamente, muitas vezes, como Ângela. E Kardec convida a ensiná-la, dizendo que poderia também orar com ela, porque ela disse que não sabia orar, que não sabia falar com Deus. Vejam, para orar não precisa dizer palavras belas, bonitas.
como vão nos dizer os espíritos. Basta que você tenha um sentimento sincero e verdadeiro de se conectar à fonte divina, inesgotável, de amor, de paz, de felicidade. E ali ela responde que não tem interesse. Então vejam que é um espírito recalcitrante, resistente, que não tem interesse em melhorar, em progredir, em fazer algo por si mesma. Porque o que estava sendo proposto a ela é que ela saísse daquela inércia, saísse daquela paralisia, daquela negligência, daquela omissão. Mas ela permaneceu irredutível. Qualquer semelhança também é mera coincidência, com muitos espíritos aqui na Terra, encarnados, que não querem literalmente nada com a hora do Brasil. Estão satisfeitos e acomodados na zona de conforto, ou fazendo aquilo que sempre fizeram, sem qualquer interesse de mudar, de melhorar, de se desenvolver. Joana de Ângeles nos chama a atenção para que tomemos cuidado com esse tipo de comportamento. Isso quer dizer que se o espírito ainda não está também em condições, com o desejo sincero e a vontade perene de buscar algo para si mesmo, ou seja, ela ainda não entendeu a necessidade dessa construção espiritual. É sinal que ainda permanecerá por muito tempo sofrendo nessa angústia, nesse desespero. E que depois poderá lamentar, e com certeza vai lamentar, preocupando-se em buscar esse tempo perdido, o tempo que passou e que não volta mais, porque nós sabemos que existe a mudança do tempo, das condições, das circunstâncias, das pessoas, do cenário onde nós estivemos, e também as dificuldades serão outras. O nível poderá aumentar, porque justamente diante da imprevidência da alma, que não soube aproveitar os talentos divinos, os recursos ofertados pelo Pai, terão que se desdobrar muito mais para resolver os seus problemas. E todo homem tem o poder de escolher quando trabalha e quando ele repousa. Sempre será uma opção, sempre será uma escolha. Às vezes não estamos satisfeitos com aquilo que estamos fazendo, mas às vezes é necessário para reconstituir as suas próprias forças espirituais e morais. E eu não falo só das forças realmente físicas também, mas também as forças do intelecto, que são necessárias para o espírito, para que ele possa redimensionar a sua própria existência, trabalhar para a sua evolução. Mas como saber o limite de cada um? Quando saber o limite do trabalho, o limite do repouso? Como já vimos, a doutrina espírita nos traz muita informação, nos traz muitos elementos indispensáveis para que tenhamos certeza do que nós estamos fazendo em nossas vidas, para que saibamos escolher com a razão, com o sentimento, com o bom senso, como vai nos dizer Kardec. Nos mostra os caminhos do autoconhecimento, sim, os caminhos necessários para que a alma possa estagiar naquele momento evolutivo que mais necessita, sabendo que não permaneceremos eternamente naquela condição. Por isso também a importância de enxergar hoje aquele trabalho, aquela função, como sendo algo passageiro, algo transitório, e que será agregada à nossa bagagem. Será uma conquista da alma. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu não sei se posso, ou se não devo, ou se devo, não sei se sou digno de fazer tal trabalho, tal atividade. Às vezes estamos sempre arrumando desculpas, né? Às vezes estamos tentando nos convencer de que aquilo não é para nós, de que aquilo não faz bem, não serve. Isso
é algo que nos deixa pensar. Mas se o convite está vindo, se o convite está sendo feito, e esse convite é valoroso, é um convite digno, por que não aceitá-lo? Porque muitas vezes nós precisamos, geralmente precisamos daquilo para o nosso aperfeiçoamento. E as criaturas às vezes lamentam porque as situações não mudam, quando na verdade quem precisa mudar é cada um. Cada um precisa mudar. Então, meus irmãos, vamos aqui pensar sobre as possibilidades divinas que são oferecidas constantemente sobre cada criatura. Não devemos fazer comparações. Não devemos dizer, porque fulano de tal recebeu mais, eu recebi menos. É igual aquela parábola dos talentos, querendo discutir quem mereceu e quem não mereceu. Diante da economia divina, cada um tem aquilo que mais precisa. E que cada um aprenda a utilizar e fazer bom uso desses recursos para o seu próprio bem. Para que também seja credor amanhã ou depois de receber algo mais. Mas ao mesmo tempo aquele que recebe também tem uma contrapartida a oferecer. E deverá pensar não de forma individual, egoísta, mas também de forma coletiva, buscando espraiar, compartilhar todo o bem que recebe do Pai. Essa é a filosofia divina. Isso que o Cristo veio nos ensinar através da lei de amor, através dessa lei que se desdobra em tantas outras virtudes para a nossa própria alma. Então, o trabalho é importante e necessário. Não tem dia nem hora. O trabalho é exatamente por isso o meio pelo qual cada ser pode conquistar os seus objetivos de elevação, de iluminação, de ascensão espiritual. E assim, efetivamente, se tornar um espírito imortal. Um espírito capaz de avançar com passos firmes e seguros na direção do encontro com o nosso Pai, com o Criador, que nos aguarda e que sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Sabe o tanto de esforço que fizemos para merecer aquela dádiva. Não são benefícios, não são coisas que você vai receber porque você é melhor do que alguém ou pior. Não é nada disso. Mas sim, é o mérito divino que se faz presente em todos os seres, em toda parte do universo. Dessa forma, meus amigos, vamos seguir esses conselhos, vamos seguir essas lições. E quando cada um for chamado, leve em conta também o seu sentimento, leve em conta aquilo que está destinado e que cada um poderá descobrir em si mesmo. E assim, deixe o ócio de lado e passe a utilizar o conhecimento que tem e fazer valer, mais uma vez, essa encarnação, essa oportunidade recebida de Deus, que é a melhor oportunidade de todas, porque se faz presente hoje em nossa vida. Que Jesus nos abençoe a todos e possamos refletir um pouco sobre esse tema. Agora vamos finalizar com a prece de encerramento, agradecendo ao Pai a chance de falar sobre o seu Evangelho, sobre as suas interpretações, de acordo com os bons amigos, os benfeitores divinos, espíritos superiores que já viveram, assim como nós aqui na Terra, e que sabem, de acordo com sua experiência, o que se faz melhor para as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, ilumine agora e sempre. Que assim seja.